você ainda não conseguiu entender direito sobre ligações químicas? Ah, não, é muito fácil. Cola aqui então e com o Joe você vai entender tudo, beleza? De forma simples. Essa parte nós vamos falar, a princípio, para a aula não ficar muito extensa, somente ligações iônicas e ligações covalentes, ok? Não vamos entrar em ligação metálica, que é a mais fácil e depois você consegue resolver sozinho. Lembrando, ligações covalentes. Existem as simples, covalente simples, covalente normal e tem a covalente coordenada. A coordenada também é encontrada com o nome de dativa, ok? Então, nós vamos nessa aula entender de forma simples a ligação iônica e ligação covalente. Primeira coisa que você precisa entender: a ligação iônica, ela é formada por transferência de elétrons. Então, um átomo doa elétron e outro átomo recebe elétron, tá? Então, na ligação iônica ocorre transferência de elétrons, beleza? Ok? Ah, tá bom, professor, mas entre quais elementos, entre quais átomos que ocorre ligação iônica? Entre os metais e ametais. Porque os metais não gostam de elétrons, eles querem dar elétrons. Então, e os ametais, que gostam muito de elétrons, eles recebem elétrons. Eles gostam de elétrons, pegam os elétrons dos metais. Ou também pode ocorrer ligação iônica entre um metal e hidrogênio. Então, ó, nós destacamos aqui o hidrogênio porque é um elemento importantíssimo da tabela, tá? Porque o hidrogênio, quando ligado a metais, ele adquire uma carga negativa. O hidrogênio muda o NOx de acordo com o elemento que ele está ligado. Então, por exemplo, aqui, para formar uma ligação iônica, o hidrogênio adquire NOx, que a gente fala, NOx menos 1. Entretanto, só fazer um parênteses aqui, ó. Quando o hidrogênio está ligado a um ametal, nós vamos ver depois na ligação covalente, ele fica com carga mais 1, ele se torna um cátion. E quando está ligado com o metal, ele se torna um ânion, fica com carga menos 1. Lembrando já que ânion é que recebe elétrons, tá bom? Então aqui um exemplo, como vocês já estão acostumados, o Joe aqui vai direto ao ponto, sem enrolação, tá? Aqui nós somos bem objetivos. Então, ó, o sódio é um metal da família 1A, ele vira um cátion mais 1 para ficar estável, então ele perde um elétron. As ligações químicas são formadas para que os átomos atinjam a estabilidade. Lembra a regra do octeto? Os átomos formam ligações para atingirem a estabilidade de gases nobres, ou seja, ficar com 8 elétrons na camada de valência. A última camada. Então vamos lá, ó, metal, sódio, vira um cátion mais 1. Cloro, ametal, vira um ânion menos 1. Então, na ligação química, o que acontece? Ah, professor, onde você descobriu isso? Na distribuição eletrônica, já tem uma aulinha aí no canal também. Distribuição eletrônica, a gente chega nesses números aqui, beleza? Olha lá, representamos o sódio assim, com carga mais 1, tá? Então, ele não tem mais elétron na camada de valência. Agora, o cloro, um ametal, nós representamos ele assim, ó. Olha só, tá? Então, o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Representação típica de ligação química. Ele precisa receber mais um elétron para ficar dessa forma aqui, ó. Olha lá.
e atingir a estabilidade, com 8 elétrons na camada de valência. De quem que é esse elétron? Daqui, ó, veio do sódio, tá? Então, este elétron aqui, ó, saiu do sódio e veio para cá, beleza? Aí formou a ligação iônica. Como? Podemos representar assim, ó, Na+, Cl-. Nem precisamos colocar o 1. Quando é 1, podemos sim colocar, mas nem precisa. Tá joia? Agora, se te perguntarem qual é o composto iônico formado pela ligação desses dois átomos, você só escreve assim, NaCl. Lembrando, muito importante, o cátion vem sempre na frente, tá? Cátion vem na frente. Daí você pode estar se perguntando, ah, mas esse é fácil, até eu sabia, as cargas eram iguais, né? Então vamos fazer um com as cargas diferentes, você vai ver que é fácil também, tá joia? A carga do ânion agora é diferente da carga do cátion, beleza? Vamos lá, olha lá. Metal, potássio, família 1A, tem um elétron na camada de valência. Ele perde esse elétron, metal, não gosta de elétron, perde esse elétron para ficar estável. E aqui, magnésio, família 2A, ele perde 2 elétrons da última camada para ficar estável, ok? Cátion e cátion, desculpa, cátion e cátion. Então, esse potássio vai formar um composto com o ânion sulfeto. O enxofre, na forma de ânion, é chamado sulfeto, tá? Como que vai ficar o composto entre esses dois íons? Formado entre esses dois íons. Vamos ver? Então, olha só, o cátion sempre na frente. Potássio com carga mais 1, certo? E agora, o enxofre com carga menos 2. Bom, aqui é o seguinte, de forma simples, é só você escorregar as cargas que a gente fala. Escorrega as cargas. Hã? Como assim? Esse composto fica K2S. E aí, quando você for escrever um composto, não coloque as cargas. É só para você lembrar de como ele fica. Então, potássio ligado com sulfeto forma o sulfeto de potássio, um sal, tá bom? E é o composto assim, K2S. Da onde que eu tirei isso? Das cargas, lembra? Mas você não pode deixar as cargas na hora que você vai escrever o composto. Tem que tirá-la. Você só usa as cargas para saber qual é a fórmula do composto, beleza? A fórmula do sal aqui no caso, tá joia? Bom, mas professor, eu ainda não entendi direito por que ficou 2 potássio para 1 enxofre, para 1 sulfeto. Então, olha só. Bom, eu tenho um potássio com um elétron na camada de valência. Ó, lembrando, Joe, eu não escrevo todos os elétrons do átomo. Eu represento só os elétrons da última camada, beleza? Então, ó, eu tenho aqui um elétron que o potássio vai dar para o enxofre, doar, tá? Vai transferir para o enxofre, beleza? Só que o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência. Ele precisa de 2 e não só de 1. Esse vem para cá, tá? E ainda fica faltando um elétron para o enxofre completar 8 elétrons, regra do octeto. Para completar 8 elétrons na camada de valência. Tadã! O que acontece? Aparece mais um potássio para doar um elétron também. Então, olha só, a fórmula não tem como ficar só um potássio e um enxofre. Precisam de 2 potássios, tá? 2 átomos de potássio para
formar ligação, formar uma estrutura com o enxofre. Eu não gosto de falar molécula porque é composto iônico, tá? Molécula é mais para composto molecular, tá joia? Se for levar ao pé da letra, beleza? Então, a molécula não fica assim. Falei molécula. A estrutura não fica assim. Você vai mostrar a estrutura do sulfeto de potássio como? Assim, ó. Beleza? Entendido? Vamos para o próximo exemplo. Ó, eu vou fazer esse bem devagarzinho com vocês. O magnésio, carga mais 2. E o nitrogênio, carga menos 3. Ó, o Batman tá me perguntando: ai, onde você encontrou essas cargas, Joe? Ô, Joe, onde você encontrou essas cargas? Na distribuição eletrônica que a gente fica sabendo das cargas. E pode ser que o exercício já te dê também as cargas dos íons, tá bom? Aí fica mais fácil. Bom, então magnésio 2 mais, ou mais 2, tanto faz, e o nitrogênio menos 3, tá? Bom, aqui nós iremos cruzar as cargas para encontrar a fórmula da estrutura do sal, que no caso aqui é um nitreto de magnésio. A fórmula do sal, nós vamos cruzar as cargas. Olha lá. Lembrando que aqui você não coloca o sinal, tá? Significa que tem 3 magnésios para 2 nitrogênios. Então, cruzou as cargas, ó, Mg3N2. A estrutura iônica desse composto é assim, beleza? A fórmula que você vai escrever entre esses dois é essa daqui, Mg3N2. Tranquilo? Então, vamos lá. Cuidado com as exceções da regra do octeto. Cuidado. Olha, são essas daqui as exceções. Então, essas daqui são as exceções da regra do octeto, ou seja, eles não precisam ficar com 8 elétrons na camada de valência para estar estáveis. Eles ficam estáveis com menos de 8 elétrons, tá bom? Só para você não esquecer, não conta para ninguém, só para você não esquecer, tá? Hoje, Hélio literalmente bebeu bosta. Pronto, você não esquece, tá? Mas sabemos que é o hidrogênio, o hélio, o lítio, o berílio e o boro, tá bom? Beleza? Ó, então agora vamos partir para a ligação covalente comum, simples, tá? A normal, beleza. Então, ligação covalente comum, ela ocorre entre ametal com ametal e hidrogênio. E um detalhe, por favor, pode ocorrer ligação covalente também, não esqueça, entre hidrogênio com hidrogênio, também é ligação covalente. Ah, professor, mas espera aí, qual a diferença entre ligação iônica e ligação covalente na questão dos elétrons? Ó, preste atenção. Na ligação covalente, os átomos compartilham os elétrons. Ele não dá para outro átomo. Eles compartilham, ou seja, quando eu compartilho essa caneta com algum professor, ainda é minha. Eu estou apenas compartilhando, ele também usa, tá? Falar entre aspas. Quando eu dou, igual na ligação iônica, dei, não é mais minha. Entendeu? Então, na ligação covalente, eles compartilham. Ou seja, os elétrons ficam servindo para os dois átomos, ok? Os dois átomos ao mesmo tempo. Ó, então já vamos logo para os exemplos, tá? Vamos praticar. Uma ligação covalente muito comum que aparece é entre o hidrogênio com um elétron na camada de valência e o cloro, que tem 7 elétrons na camada de valência, tá? Representamos então só os elétrons da camada de valência. Então,
o composto, a fórmula molecular, agora sim, ó, a fórmula molecular entre esses dois elementos, entre esses dois átomos, é a seguinte: simplesmente HCl. Por quê? Olha, o hidrogênio, ele tem um elétron na camada de valência. Ele fica estável com 2. Ah, então é só eles emprestarem aqui um para o outro, porque o cloro também fica estável somente, ele só precisa de mais um. Então o cloro só precisa de mais um elétron para ficar estável. O hidrogênio também. Ah lá, eles apenas compartilham esses elétrons, tá? É como se esse elétron aqui ficasse girando em torno desse hidrogênio e desse cloro, tá? Fizesse assim, ó. Nossa, que feio. Desculpa, foi só para explicar para vocês. Ah lá, beleza? Cuidado que essa daqui é a fórmula molecular. Se você precisar representar a fórmula de Lewis, você vai deixar os elétrons, você vai mostrar os elétrons na fórmula de Lewis, tá? Então, a fórmula de Lewis, você iria representá-la assim, ó. Pode diferenciar a cor do elétron só para mostrar que um elétron é do hidrogênio e o outro elétron é do cloro. Olha lá, continuando. A metal, e eles têm números diferentes de elétrons da camada de valência, tá? O carbono, 4 elétrons na camada de valência, por isso que ele faz 4 ligações, tá? Vale a pena, se você puder, também estudar um pouco a hibridação do carbono, tá joia? Dá uma pesquisadinha aí. Bom, e o oxigênio com 6 elétrons na última camada. Como que ficaria um composto entre esses dois ametais? Bom, vamos lá. Precisa ter 8 elétrons na camada de valência. Aqui o oxigênio também precisa ter 8 elétrons na camada de valência. Então, nós vamos compartilhar os elétrons entre esses dois átomos, beleza? Bom, então começamos aqui, ó, a montar a estrutura, montar a molécula, tá? O carbono com seus 4 elétrons e o oxigênio com os 6 elétrons, beleza? Então, olha só, eu tenho aqui os elétrons do oxigênio, 2, 4, 6. E aqui, 2, 4 do carbono, beleza? Eles vão formar ligação covalente, compartilhando aqui, ó, esses 2 elétrons e esses 2 elétrons, tá? Então aqui ficou 2 ligações. A gente representa como se fosse assim, ó, cada dupla de elétrons, uma ligação. Olha lá, ó, uma ligação. Então aqui teria a ligação assim, ó, fórmula de Lewis aqui, por exemplo, mostrando os elétrons. E aqui a fórmula estrutural, mostrando a ligação química, ou as ligações químicas. Bom, então aqui, esse oxigênio, será que ficou estável? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá, eu conto o elétron do carbono como se fosse do oxigênio. 7, 8. Beleza, esse ficou estável. E o carbono ficou estável? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, ainda faltam 2 elétrons para o carbono ficar estável. Bom, aqui você poderia fazer uma ligação covalente dativa ou covalente coordenada, se fosse o monóxido de carbono, tá? Se pedissem para você montar a estrutura do monóxido de carbono, faria ligação covalente coordenada, que nós vamos ver já já, aqui logo mais, tá? Bom, mas esse daqui, não, nós só estamos fazendo ligação covalente comum, então eu preciso colocar mais um átomo de oxigênio aqui, para que todos os átomos da estrutura fiquem estáveis. Então, olha só, eles formam mais uma ligação aqui, tá? Eles vão compartilhar 2 pares de elétrons. Ó, esse elétron e esse do carbono.
esse e esse do oxigênio. Então vamos lá. E agora o carbono ficou estável? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ficou estável. E o oxigênio aqui que eu coloquei mais um, será que ele ficou estável? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza! Ficaram todos estáveis. Então essa estrutura, ó, eu coloquei mais duas ligações aqui e um oxigênio. Então ficou assim, ó, a estrutura do CO2. Esse composto tem a fórmula molecular CO2. Então olha que legal. Fórmula estrutural, fórmula de Lewis e fórmula molecular. Agora vamos para a ligação covalente coordenada. Beleza. Você pode encontrar com o nome de dativa também, ok? Como eu havia falado, então, se for montar a estrutura do monóxido de carbono, olha só, o carbono, nós já vimos, ele tem 4 elétrons na camada de valência. E o oxigênio, já havia falado para vocês, ele tem 6 elétrons, tá? Então, para que os dois fiquem estáveis, o que nós precisamos fazer? As ligações covalentes comum primeiro. Olha lá, covalente comum, tá certo? Então, ó, esses 2 elétrons aqui são do carbono. Ou seja, o carbono tem mais 2 elétrons aqui. O oxigênio tem esses 2, que agora já ficou estável, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. E ele tem ainda esses 2 sobrando e esses 2 sobrando. Então, ele pode pegar esse par de elétrons e compartilhar com o carbono. A gente representa a ligação covalente dativa ou coordenada com uma seta de quem está doando o par de elétrons para quem está recebendo o par de elétrons. Então essa estrutura fica assim, ó. Olha lá, ó, carbono, 2 ligações comum com oxigênio e uma ligação dativa do oxigênio para o carbono, que aí o carbono fica estável, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então esses 2 elétrons, esse par de elétrons do oxigênio, vai para o carbono também, serve para o carbono. E aí ele fica estável. Ah, professor, dá outro exemplo que eu não entendi muito bem. Vamos lá. Olha que legal essa estrutura, tá? Aparece muito em questões de ligações químicas, tá bom? Então vamos lá. Isso aqui é um ácido. A primeira ligação aqui, covalente simples. Compartilhamento de elétrons. Cada átomo compartilha um elétron. Olha lá, ligação covalente simples. Aqui, o oxigênio também compartilha um elétron com cloro. Ligação covalente simples, tá? E agora, eu preciso colocar mais um oxigênio, porque a fórmula molecular é HClO2. Olha lá, HClO2, fórmula molecular, tá? Então, eu preciso de mais um oxigênio ligado aqui. Bom, esse átomo está estável, esse também e esse também está estável. Ó, o cloro só faz uma ligação, já fica com 8 elétrons. Conta aí você, vamos ver se você já está sabendo. E isso, todos aqui estão com 8 elétrons, tá certo? E como eu faço para esse oxigênio também ficar estável? Ligação covalente coordenada. Esses 2 elétrons vão ser compartilhados com o oxigênio. Então, fórmula molecular. E como ficaria a fórmula estrutural desse daqui, ó? Olha lá, ó. Fórmula estrutural, ó. HOCl e ligação, ó, covalente simples, e aqui uma covalente dativa ou coordenada. Ah, professor, mas eu já vi uma outra estrutura que, ao invés de HClO2, tinha HClO3. Pode acontecer também. Tem jeito. O cloro não tem elétron sobrando aqui, então ele ainda poderia fazer uma ligação
coordenada aqui e uma ligação coordenada aqui. Então, na verdade, o cloro pode fazer até 3 ligações coordenadas e uma ligação covalente simples, tá? Então, eu poderia colocar mais um oxigênio aqui, ó, tá certo? Aí a estrutura ficaria assim, beleza? 2 ligações covalentes coordenadas, ok? Então, para não ficar muito longa a aula, eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço e te vejo na próxima aula.